Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Brunão, dou aula aí também no Colégio Natureza para a turminha mais velha, tá certo? E a convite das professoras da quarta série, eu vim aqui conversar com vocês de maneira muito rapidinha, muito bacana, a respeito de dois assuntos fundamentais. Um deles é a respeito da importância do voto e o outro é falar um pouquinho sobre a nossa organização política, tá certo? Vamos começar pela importância do voto. Primeiro é preciso que a gente entenda que vivemos dentro de uma democracia. A democracia é uma forma de nos governarmos, é uma forma de nos organizarmos politicamente. Dentro dessa organização política, todos nós somos reconhecidos pelas leis e pela principal das nossas leis, que é a Constituição do nosso país, como pessoas iguais. Portanto, todos nós, nessa condição de igualdade, somos reconhecidos, portanto, como cidadãos. E na condição de cidadãos, todos nós temos direitos, inclusive um direito muito importante, muito fundamental, que é o direito ao voto, ou seja, a possibilidade de nós escolhermos aqueles que vão nos governar. Como cidadãos, além de direitos, além desse direito do voto, nós temos vários outros, como o direito à saúde, à educação, à moradia, à alimentação, enfim, coisas que são fundamentais e importantes para nossas vidas, certo? Há outra coisa aqui muito importante também. Além dos direitos, nós temos as nossas obrigações, aquilo que nós devemos fazer para o bem da sociedade como um todo. Respeitar os mais velhos, respeitar as próprias leis, sermos justamente tolerantes uns com os outros, ou seja, gostarmos de conviver em sociedade, respeitarmos as diferenças, tudo isso é importante, tudo isso é fundamental para que a gente possa ter uma vida bacana, para que a gente possa viver bem, em coletividade. Beleza até aqui? Agora, uma coisa importante, eu falei que o voto é um direito, mas você pode estar aí se perguntando, professor Brunão, mas quem pode votar? Tem uma regrinha, tá? A regrinha qual é que é? As pessoas podem votar a partir dos 16 anos até o fim da vida delas. Agora, no Brasil nós temos, além dessa regrinha de você poder começar a votar com os 16 anos, você tem o que a gente chama de voto opcional e voto obrigatório. O voto opcional, ele ocorre quando você tem entre 16 e 17 anos. A partir dos 18 anos até os 70 anos, o voto passa a ser obrigatório. Ou seja, se por algum motivo, se por alguma razão, se acontecer alguma coisa, você não for votar, você tem que prestar contas, você tem que dizer o porquê que você não foi votar para as nossas autoridades. E, em específico, uma autoridade que é chamada Justiça Eleitoral. Beleza? É por meio do voto, pessoal, que a gente justamente vai colocar aí, vai mostrar as nossas preferências políticas, os nossos interesses, aquilo que a gente gostaria que fosse feito pelo nosso país, pelo nosso estado ou pela nossa cidade. E aí eu já entro justamente nesse tema que é referente à nossa organização política. A nossa organização política, ela está dividida basicamente em 3 poderes, que são 3 conjuntos de responsabilidades diferentes por parte dos governantes, certo? Nós temos o poder executivo, que é aquele que vai aplicar as leis e cuidar principalmente dos recursos, ou seja, do dinheiro, dos nossos impostos que a gente paga aí no dia a dia e que vai financiar as políticas públicas, os serviços públicos, o serviço de transporte, o serviço de educação, o serviço do postinho de saúde e assim por diante, certo? Temos o poder legislativo, que é aquele que é responsável justamente por pensar, discutir, as pessoas ali dentro conversarem para aprimorarem as nossas leis, para debaterem as nossas leis, criarem as nossas leis. E também é esse poder legislativo que vai ficar responsável por ficar de olho, por conseguir justamente fiscalizar o poder executivo. Todos aqueles que são representantes do poder executivo e todos aqueles que são representantes do poder legislativo são eleitos por nós aí que somos os eleitores no momento das eleições, do voto. Vale lembrar que as eleições no Brasil, elas ocorrem sempre em anos pares, tá certo? Então, todo ano par você tem eleição. Tivemos as nossas últimas eleições, como as eleições municipais, em 2016 e tivemos a nossa última eleição nacional em 2018. Além do mais, tem ainda um terceiro poder importante aí, que é o poder judiciário. As pessoas do poder judiciário é um pouco diferente porque nós não escolhemos elas, tá certo? As pessoas do poder judiciário, elas chegam lá justamente porque elas são funcionárias públicas, enfim, prestam concurso, acabam passando nesses concursos e são contratados pelo Estado para prestar um serviço, que é justamente o serviço de
cuidar de zelar para que as nossas leis sejam aplicadas da maneira correta, tá certo? Além do mais, você tem os representantes, né, no poder, em cada um desses poderes. No poder executivo, por exemplo, nós temos no âmbito federal, ou seja, no nível federal, nós temos o presidente da República e o vice. Nos estados, nós temos os governadores e o vice. E no município, no poder municipal, nós temos o prefeito e os vice-prefeitos, tá certo? E no poder legislativo, nós temos no âmbito federal os deputados federais e os senadores. Lá a gente divide em duas partes diferentes esse poder legislativo, o que a gente chama, onde ficam os deputados federais, de Câmara dos Deputados, e onde ficam os senadores, de Senado Federal. Essas duas casas legislativas juntas levam o nome de Congresso Nacional. Boa parte das decisões políticas nacionais passam por lá. Além do mais, nós temos no âmbito dos estados, ou seja, na esfera aí dos estados, a gente tem os deputados estaduais que trabalham nas assembleias legislativas e no âmbito municipal nós temos os vereadores que trabalham nas câmaras municipais. Além do voto, além da organização política, há outras formas de participação, né? Como principalmente aí a gente tem acompanhado recentemente no nosso país, as pessoas que vão lá, protestam pelos seus direitos, as pessoas que participam, portanto, de alguns conselhos, né? A gente tem conselhos aí organizados nos municípios dos mais diversos assuntos. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aqui a compreender esse importante tema, que é a participação política, que ela começa desde jovem. Um grande abraço do professor Brunão para vocês. Valeu!